Foi aqui em Estocolmo, a capital da Suécia, que um tema virou preocupação mundial: a destruição do meio ambiente. Em 1972, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano reuniu 113 países aqui para discutirem o que eles podiam fazer para combater os principais problemas da época: poluição do ar, contaminação dos rios, chuva ácida. 5 décadas depois, a crise ambiental piorou. E o Brasil sempre teve um peso grande nessas discussões desde o início. Brazil, by virtue of being Brazil, is relevant to what happens in the world. Whether it is the Amazon, whether it is the agricultural sector, whether it is its energy infrastructure. These things are what defines Brazil's relevance, first of all, to the environmental and sustainability agenda. O Brasil é importantíssimo quando a gente vai falar do meio ambiente, né? Em todos esses espaços, em todas essas conferências que tratam sobre o tema. E ele sempre foi essencial. E aí ele pode se colocar no papel de ser o herói e de ser o vilão, né? E hoje a gente está vendo que o Brasil é o vilão, né? Ele pode passar do protagonista de quem está ajudando a criar o termo desenvolvimento sustentável, de falar de meio ambiente e de falar de pessoas quando a gente vai falar do meio ambiente também, né? Para estar sendo um país que está sendo visto pelo mundo como quem está destruindo a Amazônia, como quem está destruindo as florestas. A gente está vendo, né, nesses últimos anos, os maiores índices de desmatamento em 15 anos. To be frank, the environment it didn't exist at the time. Smokestacks from high chimneys and foam on waterways were considered as signs of progress and development and wealth. One didn't see the destructive parts of this process. The Swedish government took the initiative, inviting the United Nations back in 1968 to hold a environmental congress in Stockholm, and the UN accepted, and I was asked by the Swedish government to take care of all the preparations on the Swedish side. It was a UN conference, but they have to be lodged and technicalities and so on and so forth. No caso brasileiro, nós vivíamos em pleno regime militar, eu diria na fase mais dura do regime militar brasileiro, e a postura do Brasil era bem de obstrução mesmo, né? Isso está reconhecido em documentos históricos. Uma grande mudança com 1992 e a Declaração do Rio, porque tudo aquilo que nós chamamos no Brasil de Eco 92 só aconteceu pela liderança do Brasil. Então vejam que em termos de protagonismo internacional, foi uma mudança da água para o vinho. We have achieved a lot during this process and made a lot, but there has been also a lot of talk, not so much action. And the deterioration of our environment is continuing. You are from Brazil and you can see the forests in Amazonas burning with enormous consequences. A gente vem tratando os povos indígenas como um impedimento do tal chamado progresso. E a gente não consegue ver esse progresso como um progresso sustentável, né? Um progresso que leva em consideração o respeito à floresta, que leva em consideração o respeito aos povos originários e também que saiba respeitar, que saiba aprender também com os povos indígenas. Now, what is also a fact is that in recent years, Brazil's government has, by its own not only admission but actually articulation of policy, rolled back environmental legislation, disengaged to some extent from some of the more ambitious, let's say, thinking about how to deal with climate change at a global level, with biodiversity loss. It has rolled back national legislation, which clearly has had an impact also on deforestation and therefore the embedded carbon emissions that Brazil is now responsible for. The world needs Brazil. It's too big, it's too significant,
it has too often been a pioneer also in the way that we think about environment and development together. And in that sense, my hope is that Brazil will continue to find its voice, because without it, we're all the poorer. Posso dizer como juiz é que as instituições brasileiras são fortes. E a legislação brasileira, o que nós temos hoje, mas podemos não ter amanhã, e que de certa maneira vemos há um processo de enfraquecimento. Esta legislação ainda é muito forte. Em nenhum lugar do mundo a legislação ambiental, e vou usar a expressão do nosso hino nacional, está deitada em berço esplêndido, porque há sempre aqueles, cada vez menos e cada vez vistos não como heróis, mas como malfeitores, que querem um espaço natural que possa ser conquistado, destruído, não em favor da coletividade, mas do bolso individual de uns poucos. E isto é incompatível com a própria ideia de civilização. São muitas preocupações. Eu acho que a continuidade da vida ela está muito ameaçada, né? A gente vive constantemente assim com esse medo. Será que a gente vai ter o amanhã? Será que a gente vai ter o futuro? Hoje a gente pode ainda ver todos os biomas, a biodiversidade, mas será que a próxima geração ela vai conseguir ver o que a gente está vendo hoje em dia, presenciar, viver toda essa experiência que hoje é de uma forma ainda muito limitada? Eu ainda consigo ter essa vivência, mas as outras gerações elas já não podem ter isso. Então a gente luta para que elas possam também.